Os Estados Unidos é um país que precisa de um inimigo. Os Estados Unidos da América estiveram em guerra por 226 dos 240 anos desde 1776. Os Estados Unidos oscilam internacionalmente entre amigo e inimigo, aliado e indiferença, mas sempre, com talvez a exceção de Israel, sempre colocam seus próprios interesses firmemente antes de qualquer coisa. Nos últimos 50 anos, viu a nação abandonar os governos do Vietnã do Sul, o Shah do Irã morrendo no exílio e o abandono do Afeganistão 2 vezes. A mudança de amigo para inimigo de Manuel Noriega, os Mujahideen do Afeganistão, que mais tarde se tornariam o Talibã, Saddam Hussein e o coronel Muammar Gaddafi, todos passaram de amigo para inimigo e depois voltaram novamente. Acho que o aviso de Henry Kissinger de que ser um inimigo dos Estados Unidos da América é perigoso, mas ser um amigo é fatal em relação ao atual conflito no leste europeu. E isso daria uma pausa à liderança desse país com o regime atual. Mas parece que eles não aprenderam as lições da história americana. Mas em particular, e o foco deste vídeo, é o abandono dos Estados Unidos da América da República da China, ou seja, Taiwan, quando mudou o reconhecimento diplomático para a República Popular da China em 1979. Enquanto a Rússia tem sido vista como um inimigo estratégico desde a fundação da União Soviética, lá nos anos 70, a China era vista como uma espécie de cunha que poderia ser usada para quebrar o mundo comunista, e na época não era considerada nem de perto uma ameaça de igual para igual. Foi também durante a abertura da China que, em 1973, para garantir o comércio com os Estados Unidos, Mao Zedong propôs presentear 10 milhões de mulheres aos Estados Unidos durante conversas com o principal enviado dos Estados Unidos da América, Henry Kissinger. Sério. Pessoal, tenho favoritos, antigos e novos designs de camisetas à venda agora. O link para encontrá-los está na descrição e gostaria de agradecer antecipadamente, pois realmente ajuda o canal, pois há anos conteúdos como este têm sido colocados em um buraco negro algorítmico, além de serem desmonetizados. Então obrigado novamente, pois tenho certeza de que você encontrará algo que gostará. Embora a Rússia tenha sido vista como o adversário mais sinistro da América por décadas, foi apenas na última década ou mais que Washington designou a China como uma ameaça à América e suas liberdades. O estabelecimento fez um trabalho tão bom que uma pesquisa recente realizada pela Pew Research em abril descobriu que os americanos estão cada vez mais vendo a China como uma inimiga dos Estados Unidos da América em vez de uma concorrente, refletindo um crescente ceticismo público sobre a capacidade das duas maiores economias do mundo de cooperar, e mais de 1/3 dos americanos vê a China como uma inimiga. Além disso, 83% dos entrevistados tinham uma opinião desfavorável sobre a China, e isso aumentou 1% desde 2022. Agora, deve-se notar que, enquanto os Estados Unidos invadiram, bombardearam, atacaram, sancionaram nações até a obliteração e ajudaram a fomentar golpes em inúmeros países desde 1979, o último envolvimento internacional da China foi um breve conflito que ocorreu entre a China e o Vietnã. A China lançou uma ofensiva em resposta à invasão e ocupação do Camboja pelo Vietnã em 1978, que encerrou o governo do Khmer Vermelho apoiado pelos chineses. E enquanto a China agora possui uma das maiores forças armadas do mundo, seus soldados, marinheiros e aviadores praticamente não têm experiência de combate. Agora, é muito importante entender a situação geopolítica atual que está afetando a relação entre a China e os Estados Unidos. E para fazer isso, você precisa entender que a China, historicamente, era um império mercantil e no mundo moderno isso é evidenciado pela atual pressão das autoridades chinesas para a iniciativa do Cinturão e Estrada. O objetivo da Rota da Seda ou da iniciativa do Cinturão e Estrada é minimizar a distância e o tempo que os navios estão viajando nos oceanos, permitindo que os chineses descarreguem em lugares como o Irã,
Paquistão, Mianmar ou Camboja por terra, em vez de passar pelo Estreito de Malaca e os pontos de estrangulamento do Mar do Sul da China. E ao fazer isso, isso tornará de fato... As estratégias de interdição de pontos de estrangulamento marítimo baseadas na Marinha dos Estados Unidos da América e do Reino Unido são bem conhecidas e utilizadas há décadas, se não mais. Embora você provavelmente nunca tenha ouvido falar desta explicação para a iniciativa do Cinturão e Rota e a ansiedade que está causando nas estratégias de interdição de pontos de estrangulamento marítimo das bases navais dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, o que você precisa entender é que essas mudanças em curso nas relações entre as grandes potências, juntamente com a reaproximação sino-russa, são talvez as maiores mudanças geopolíticas globais que continuarão e, portanto, o constante barulho de sabres em Washington contra ambas as nações só aumentará para uma cacofonia. Além disso, as duas principais tendências de tecnologia e crescimento populacional estão levando às duas tendências secundárias de realocação em massa de instalações de fabricação do norte global para o sul global, e a migração em massa de pessoas do sul global para o norte global. E a conclusão, então, é dupla. A. O mundo está se movendo em direção a um equilíbrio global de salários-trabalho. E B. Uma vez que o crescimento populacional global está superando o crescimento econômico global, a taxa global de salários-trabalho está necessariamente diminuindo. E essa disparidade de renda nos países do primeiro mundo continuará a aumentar. Isso significa que a desigualdade de renda está crescendo para igualar a dos países menos desenvolvidos em lugares como o Ocidente. Para simplificar tudo isso, esta é apenas uma breve explicação de por que a classe média está sendo dizimada em nações do primeiro mundo e disparidade de renda e desigualdade econômica só vai piorar daqui para frente. Mas quando se combina as tendências do Ocidente coletivo, que vem se desindustrializando desde a década de 80, o que foi acelerado durante os anos 2000, as consequências dessa trajetória política e econômica coletiva é que o centro político global de gravidade provavelmente mudará consideravelmente de Washington e Londres para Moscou e Pequim nos próximos 5 a 10 anos, se as tendências atuais continuarem. Agora, apesar das infinitas previsões de uma iminente queda da China, Washington leva muito a sério essa crescente aliança sino-russa, pois desafia sua própria hegemonia global, que atualmente impõe em todo o mundo, tanto economicamente quanto militarmente. Mas nem sempre foi assim. De transcrições divulgadas da reunião de Henry Kissinger em 1973 com o então presidente Mao Zedong, ele ofereceu, isto é, Mao, ele ofereceu para presentear os Estados Unidos com milhões de mulheres chinesas. A China é um país muito pobre, como Mao mencionou durante a troca. Nós não temos muito. O que temos em excesso são mulheres. Se quiser, podemos dar algumas delas para você. Algumas dezenas de milhares. O líder chinês provocou risos ao retornar à proposta minutos depois. Você quer nossas mulheres chinesas? Podemos te dar 10 milhões, ele disse, acrescentando. Temos mulheres demais. Elas dão à luz a crianças e nossas crianças são demais. O Dr. Kissinger notou que Mao estava melhorando sua oferta, mas foi a resposta de Kissinger que foi impagável. Esta é uma proposta inovadora. Teremos que estudá-la. Dr. Kissinger, que era o conselheiro de segurança nacional do presidente Richard Nixon na época, lembrou Mao que os Estados Unidos da América não tinham cotas ou tarifas sobre as mulheres chinesas, provocando risos de ambos os indivíduos. Quando Mao continuou no assunto mais tarde, ele foi um pouco reticente quando continuou. Ao fazer isso, podemos deixá-las, isso sendo a China, permitindo que as mulheres chinesas entrem na América. Podemos deixá-las inundar o seu país, com desastre e, portanto, prejudicar seus interesses. Em nosso país, temos muitas mulheres e elas têm seu próprio modo de fazer as coisas. Agora, para ser justo, há aqueles que acreditam que essa oferta não era séria, pois na cultura chinesa, às vezes informações desagradáveis são insinuadas através de piadas ou jogos de palavras.
Ao dizer que a China tinha muitas mulheres, Mao pode ter se referido à infame Gangue dos Quatro, liderada por sua esposa Jiang Qing. De qualquer forma, a China passou de uma nação empobrecida com muitos filhos e querendo presentear 10 milhões de suas mulheres para os Estados Unidos para uma que tem uma taxa de natalidade em declínio, mas agora está desafiando a hegemonia dos Estados Unidos da América em todas as esferas. E os Estados Unidos da América, por sua vez, desperdiçaram grande parte de sua posição como hegemon mundial ao armar o dólar americano e atropelar países ao redor do mundo por décadas. Agora, em conclusão e como um exercício de pensamento, seria interessante se tal oferta fosse feita em 2025 com a chegada da administração Trump, porque para todos os efeitos, os Estados Unidos, sob Joe Biden, haviam completamente abandonado o controle de suas fronteiras, e o país já não se parece mais com uma nação, mas sim com um negócio. Mas, considerando atualmente que a vasta maioria da imigração irregular para os Estados Unidos é de homens jovens em idade de lutar, em vez de mulheres, acho que seria muito seguro dizer ou apostar, na verdade, que a maioria das mulheres americanas não apreciaria a chegada repentina de 10 milhões de mulheres chinesas em idade fértil. E então, provavelmente, exigiriam que a grande e bela fronteira que Donald Trump sugeriu em seu primeiro mandato fosse construída imediatamente. Mas isso é só um palpite. Então, muito obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, por favor, verifique se ainda está inscrito.